Bom, vamos lá para a história. Era uma vez uma cidade muito triste, assim, meio cinzenta mesmo, né? Por que a cidade era muito triste? Porque nessa cidade havia várias fábricas muito poluidoras, que não respeitavam os direitos dos funcionários, que não cuidavam direito das crianças, filhas dos funcionários, também muito cinza, muito poluidora, e que fabricavam os carros muito antiquados, mas que eram desse jeito, né? Pesados, lata velha, assim, pesadão e tudo, que eram desse jeito. E as pessoas que queriam andar de carro, andavam só com esses carros, que eram os carros que existiam. Só que esses carros ainda tinham um detalhe. O sujeito, quando comprava esse carro, ele não podia andar onde ele quisesse. Havia algumas estradas em que era proibido andar com aquele carro. Então, o cara comprava o carro, mas não podia andar em todas as estradas. Com isso, as pessoas eram todas tristes, elas ficavam muito acuadas e tal. Muito bem, nessa cidade tinha também um mecânico. Esse mecânico, um mecânico como outro qualquer, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou: poxa vida, do que é composto um carro? Como é que é um carro? Pô, um carro é lotado de peças. Então tem lá a carroceria, roda, motor, embreagem, câmbio, suspensão, por aí afora, um carro lotado de peças. E ele começou a pensar assim: bom, eu não quero entrar nessa história, porque se eu tenho um carro, não posso ir em todas as ruas. Então eu acho que eu vou começar a fazer o meu próprio carro. Mas para ele poder construir as peças do carro, ele precisava de ferramentas: torno, furadeira, fresa e assim por diante. Então ele começou construindo sozinho as ferramentas dele. Então ele usava algumas ferramentas que ele conseguia na oficina mecânica que ele trabalhava para começar a construir torno, furadeira, e assim ele foi construindo. Outras pessoas, outros mecânicos acabaram ajudando ele também. Construindo as ferramentas, ele pôde construir as peças: parafusos, porcas, arruelas, engrenagens, e de peça em peça ele começou a construir partes, conjuntos daquele carro. Então o sistema de suspensão, o sistema de arrefecimento, o sistema de transmissão, o sistema elétrico do carro, foi compondo um carro, criando um carro e substituindo daquele carro que não podia andar em todas as estradas, pecinha por pecinha. E assim ele vinha fazendo um carro. O carro ainda não estava pronto, estava sem um motor que funcionasse direito. Aí uma outra pessoa, numa cidade muito fria e muito longe, criou um motor. E fez esse motor, e esse motor começou a funcionar bem. E ele foi então orientado que ele fizesse do mesmo jeito que aquele mecânico fazia, que era criar essas peças, mas permitir que o projeto da peça, o desenho das peças, ficasse à disposição, para que outros mecânicos pudessem construir essa mesma peça. Legal, quando então eu tenho várias peças do carro mais o motor, todas as pessoas que agora estão contentes, alegres, pessoas de todo tipo de raça, de todo tipo de credo, de todo e qualquer lugar, puderam juntar aquelas peças todas que o mecânico fazia, junto com o motor daquele sujeito lá do lugar frio. E aí surgiram vários carros. Como cada um podia montar o seu carro do jeito que queria, tem vários tipos de carro, desde um carro pesadão, como essa empilhadeira para carregar bastante peso, como um carro usado por órgãos governamentais, como aqui nesse exemplo a polícia, ou mesmo um carro muito simplesinho, como um carrinho de golfe. Então, vários tipos de carro, todo mundo tinha o projeto e podia fazer o carro. O melhor de tudo é que esses carros, que eram feitos por essa trupe toda, podiam andar em todas as estradas. As estradas eram livres, qualquer um podia usar aquilo sem precisar pedir autorização para ninguém. Com essa história toda surgiram novos construtores, ou seja, outras pessoas e empresas que começaram a construir carros, oficinas mecânicas que começaram a consertar esses carros, até surgirem fábricas. Só que dessa vez, fábricas completamente diferentes daquelas outras fábricas. Fábricas que não escravizavam seus funcionários, porque fábricas que tratavam os funcionários com respeito, não queriam amarrar os funcionários, nem tão pouco os clientes que compravam os carros dela.
E os carros começaram a surgir, cada vez carros muito mais bacanas, porque a criatividade humana pôde passar a ser fluida. Então, carros com um design muito mais bonito, cores mais arrojadas, né? E surgiram vários serviços. Pessoas que apenas ensinavam como construir carros, um professor catedrático, mecânicos que consertavam carros que já existiam, motoristas que dirigiam esses carros, analistas de economia que podiam orientar como funcionava uma fábrica. Então vários serviços foram surgindo ao redor dessa cidade, ao redor dessas fábricas todas. Essa é a historinha que resume o que é o projeto GNU. O projeto GNU foi um projeto iniciado pelo Richard Stallman, que aquela caricatura apresentava como mecânico, né, que criou um projeto para a construção de um sistema operacional completamente livre, como esse carro completamente livre. O sujeito lá de longe, do frio, é o Linus Torvalds. Eu vou mostrar um pouquinho deles novamente, mas o importante é que nessa brincadeira da história de se construir carros, a gente consegue perceber a importância e perceber quais são as tais 4 liberdades do software livre. As liberdades do software livre são as características que determinam o que a gente vai poder fazer com esse software, que determinam como ele vai poder ser distribuído. Só os softwares que respeitem essas 4 liberdades podem ser chamados de softwares livres. E qualquer software que respeitar essas 4 liberdades será um software livre. Vamos entender como é que são as liberdades? Primeiro que a numeração é de 0 em diante, é coisa de quem gosta de computador, os índices começam a partir do 0. Então a primeira liberdade ou liberdade 0 é a liberdade que fala a respeito do uso. Então um software é livre se essa liberdade for respeitada. Liberdade de quem? Do usuário. De que usuário? Qualquer usuário. Então, se qualquer um puder usar o software para aquilo que ele quiser, essa liberdade é respeitada. Liberdade número 1 é a liberdade de se estudar o programa, entender como é que ele internamente funciona. Não é assim, não é saber usar o programa, não é tipo, como é que eu faço para imprimir? Ah, você vai no menu arquivo, imprimir. Não, isso é como você usa o programa. Entender como o programa funciona é saber tudo o que acontece dentro dele para que aquilo possa ser impresso. Então estudar o programa e eventualmente adaptá-lo, modificá-lo, para que ele se adeque às suas próprias necessidades. Reparem que para poder estudar o programa e modificar o programa, o código-fonte, as linhas de programação, ou no caso da nossa historinha, o projeto das peças e dos conjuntos, eles têm que estar à disposição. Então, para um software poder ser livre, ele precisa ter o código-fonte à disposição. A liberdade número 2 é a liberdade de distribuição de cópias. Por exemplo, eu vou distribuir aqui, sortear aqui de alguma forma, um CD do Ubuntu, da distribuição Ubuntu, na sua versão 10.04. Ali são softwares livres. Se você ganhar, você pode fazer uma cópia, se quiser, e passar para outra pessoa. Se você não ganhar, você pode pedir para o seu colega gravar para você, ou baixar no site da internet. Então você vai estar distribuindo aquilo do jeito que você recebeu. A liberdade número 2 permite que você faça isso. Você pode distribuir. Por último, mas não menos importante, a de redistribuição de melhorias. Quer dizer, se você pegou um software, ele era livre, você é um programador ou contratou um programador, estuda o programa, modifica o programa, você também tem a liberdade de passar essas modificações para frente, para que todo mundo possa usufruir das melhorias que você fez. Então, quebrando as algemas, alguém aqui é programador? De vocês que são programadores, alguém aqui programa software não livre? Sem querer ofender ninguém, vocês são escravos. O programador de software não livre, ele funciona exatamente da mesma forma que um escravo funcionava numa fazenda. Ele é aquele que cuida da terra, ele é aquele que ara a terra, mas ele não tem direito de usufruir do fruto da terra. Um programador profissional de um software não livre programa, cria o programa, escreve o programa.
Porém, se você, meu camarada, e a gente for tomar uma cerveja na biblioteca, espero que a gente faça isso depois que acabar o evento, se você quiser me contar alguma coisa sobre o código que você criou, você não pode. Ou seja, você não pode usufruir daquilo que você mesmo criou. Eu acho isso terrível e nefasto. Para mim isso é uma visão muito próxima, se não idêntica, à do escravagismo mesmo. Não é à toa que o movimento do software livre, na sua canção de chamamento, ela fala: junte-se a nós e compartilhe o software. Você será livre, hacker. Você será livre. Essa é a ideia do projeto do software livre.